Acabou, né? Os avisos, glória a Deus. Vamos ficar em pé, Lucas capítulo 2. Faltou alguma coisa? Hã? Tá lá, o ITR já passou aí atrás de mim. Depois, senão não vai dar tempo de eu pregar. Eu estou doido para pregar, faz tempo que eu não prego. Não, eu preguei por lá, mas... Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25. Lucas 2, a partir do versículo 25. Diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Simeão os abraçou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Até aqui. Esse é Simeão. Eu quero, antes que você se assente, eu gostaria que você orasse agora pelo teu coração. Feche os seus olhos, por favor. Estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. E apesar de não vermos, sabemos que Ele está aqui, porque Ele na sua palavra disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria presente. Ele está aqui. Algo muito grande para a gente entender, mas uma verdade para nós recebermos. Ele está aqui. E por estar aqui, Senhor, nós te adoramos nessa noite, com esses cânticos que entoamos, com os dízimos que entregamos e com o nosso coração inclinado agora à tua palavra. Por isso, Pai, eu peço em nome de Jesus, teu Filho, que morreu por nós, abrindo o caminho até ti, por meio do seu corpo, do derramar do seu sangue. Pai, eu peço que o Senhor agora abra o nosso coração, para recebermos a tua vontade e a tua palavra. Ministra-nos, ministra cada um que está aqui, cada um que precisa de uma direção do teu Espírito. Eu peço que o Senhor nos ministre e que a glória seja dada só a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Irmãos, eu tive esses dias fora, como eu disse, não vou estar falando da minha viagem, mas nesses dias que eu estava fora, uma das coisas que eu fiquei pensando é: será que nós conseguimos entender o que Deus está fazendo diante de nós? Será que você consegue enxergar o que Deus está fazendo na sua vida? Na sua casa? Será que você consegue ver o que Deus está fazendo no seu casamento? Porque Deus está agindo. Deus está fazendo. A gente muitas vezes fica olhando para esse mundo e ficamos tontos diante desse mundo. Mas Deus está fazendo. Deus está agindo. E diante de tantas coisas que estão acontecendo, e esse mundo é tão grande, irmãos, teve lugar que eu saí daqui para dormir, o meu próximo lugar que eu fui dormir foi depois de 36 horas, longe, e você vai andando e vai olhando pela janela do avião, e se você não enxerga, o monitor do computador do avião mostra, é deserto, é mato, é mar, é rio. O mundo é grande, e em muitos lugares desse mundo não há um rastro, um sinal de Jesus.
Nada que você olhe e fale assim, isso aqui aponta para Cristo. Porém, apesar de tudo isso, Deus está agindo, está fazendo. E a pergunta é, será que a gente entende isso? Será que a gente consegue ver Deus agindo no meio de tudo isso? Diante de uma guerra lá em Israel, diante das suas lutas, diante de situações difíceis que você passa, atravessa, diante de coisas boas que Deus faz na nossa vida, porque glórias a Deus, são maiores as coisas, são mais numerosas são as coisas boas na nossa vida do que as coisas ruins, amém? Amém, igreja? É mais coisa boa acontecendo do que coisa ruim. Mas será que a gente consegue ver esse mover de Deus? Eu peguei esse trecho aqui da palavra de Deus, porque Deus ministrou muito meu coração nesses dias, e esse homem aqui chamado Simeão, ele é realmente um exemplo para nós podermos enxergar essas coisas que Deus está fazendo, porque nós estamos comemorando, né? Essa época é época de comemorar o nascimento de Jesus, então nós estamos aqui no momento em que Jesus estava sendo levado ao templo para ser apresentado, para cumprir a lei. E o papai, o marido de Maria, pega agora o neném e leva para ser apresentado no templo para cumprir a lei. E aí quando ele está chegando lá no templo, aparece esse homem chamado Simeão. E esse homem chamado Simeão vai de encontro ao neném, vai de encontro ao bebezinho. Era um bebê, 7 dias, imagine aquele pacotinho, e Simeão vai de encontro. Talvez você olhe assim e pense que seja como uma igreja, onde entra aqui uma mulher com o seu bebê e um papai, e alguém olha e fala assim, olha um bebê. Não, nós estamos falando do templo de Jerusalém, estamos falando de uma mega construção, de um edifício faraônico, porque quem fez aquilo lá foi Herodes o Grande, que deu toda a condição para Israel construir o templo. Estamos falando de portas e portas, de átrios, de um negócio monstruoso, e gente entrando e saindo, sacrificando animais nas entradas do templo. E ali vai esse homem chamado Simeão, e ele vai em direção àquele casal, e pega aquele neném no colo, e vocês viram aqui que ele abençoa a família, e libera algumas palavras. Eu queria que você olhasse um pouquinho para a vida desse homem, porque ele é um exemplo. E como nós estamos chegando perto do final do ano, e nós queremos agradecer ao Senhor Jesus por tudo que Ele fez, eu acho que nós podíamos olhar um pouquinho para a vida desse homem e desejar um pouco disso daqui. Porque olha só o que a Bíblia fala dele. Vamos olhar? Vamos pegar os versículos dali? Volte lá para o versículo 25. A Bíblia diz assim, a primeira coisa que fala de Simeão: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem o quê? Homem o quê? Justo. Está escrito isso na sua Bíblia? Justo. Está falando que Simeão era um homem justo. Justiça não é a que você está pensando, que ele era um homem que olhava e falava o que é certo e o que é errado. A justiça aqui está falando que ele reconhecia quem ele era, que ele se colocava na condição de um homem humilde, quebrantado, esperando de Deus a salvação. Essa é a justiça que a Bíblia fala. Era isso que era Simeão, um homem que estabeleceu a justiça de Deus sobre a sua vida. E deixa eu dizer uma coisa para você, quando a nossa justiça é uma justiça própria, fale comigo, justiça própria. Quando você tem uma justiça própria, você começa a ter problema na sua vida. Mas quando é a justiça de Deus, você não tem problema. Deixa eu te explicar isso. A justiça própria, ela começa a dizer se é bom, se não é, se é justo, se não é justo, se é certo, se é errado. E você começa a falar assim, por que eu estou vivendo isso? Por que isso está acontecendo? Por quê? E geralmente pessoas que vivem a justiça própria, elas são murmuradoras. Mas as pessoas que entendem a justiça de Deus, que é um homem justo, por meio de Jesus, que entende que Jesus morreu por ele. Olha só o que diz a palavra de Deus, não precisa abrir, mas Romanos capítulo 3, 10 diz assim, não há um justo sequer, não há quem entenda, fale comigo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Quando nós entendemos que a nossa justiça é essa, e vamos para a justiça de Deus, agora eu entendo o que Ele fez por mim, e quando eu entendo o que Ele fez por mim, eu sou um homem que passo a dar graças por tudo, eu posso agradecer a Deus por tudo, eu começo a agradecer a Deus
por todas as coisas, porque eu sei que tudo que vem na minha vida é a misericórdia e a graça dele sobre a minha vida. Simeão era um homem justo, fale comigo, justo, mas não era só a justiça, era a justiça que vinha de Deus. E quando eu vou para a justiça de Deus, obrigado porque o Senhor me salvou, o Senhor morreu por mim, eu passo a amá-lo, eu passo a honrá-lo, eu passo a admirá-lo e a fazer o que Ele quer por amor, e entendendo que até as coisas que eu passo em dificuldades, Ele como Deus sabe, e de alguma maneira Ele vai me ajudar. Mas não diz que Ele é só justo. Qual é a outra coisa que fala dele? Que Ele era um homem justo, mas também que Ele era um homem piedoso. Olha a segunda coisa para nós imitarmos de Simeão. A piedade no Velho Testamento, quando fala piedade no Velho Testamento, está associado a você fazer o bem para alguém, a você ter misericórdia, a você ter compaixão da vida de alguém. Isso no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, essa palavra que envolve compaixão, que envolve amor pelas vidas, envolve dentro de uma linha de atribuições que vem por meio da igreja, por meio de comandos de Deus. Eu não sei se você já pensou, mas por que Deus criou a igreja? Responda, por que Deus criou a igreja? Qualquer coisa que você responder, você fala, para adorar a Ele, mas eu não podia adorar sem criar a igreja? O que mais que você vai falar? Para poder ter comunhão com os irmãos, mas eu não podia ter comunhão sem igreja? Por que Deus criou a igreja? É óbvio, Ele é o cabeça para dirigir a igreja. Então a igreja ela foi criada para ter um comando de Deus, para ter direções de Deus. Deus não falou para você ir por todo mundo, Ele falou para a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então você vai debaixo da autoridade o comando de Deus em estabelecer a igreja é alinhar a sua vontade para uma comunidade, para um povo, para nos levar numa direção única. E quando fala de um homem piedoso, está falando de um homem que estava disposto a caminhar segundo regras. É para ajudar o próximo? Eu vou ajudar. É para levar comida? Eu vou levar. É para ajudar em Moçambique? Eu vou ajudar em Moçambique. Simeão era um homem piedoso. Era um homem que tinha compaixão das pessoas, mas ele fazia isso mediante uma condução que Deus trouxe por meio na época de Israel, mas nós fazemos isso por meio da igreja. Vamos lá, ele era um homem justo, era um homem piedoso. Vamos continuar, o que fala aí mais? Que aguardava algo precioso, né? Diz assim, piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Homem piedoso, homem justo, peça isso para Deus nessa viração de ano, mas ele tinha algo no coração dele, ele esperava que Deus trouxesse consolação sobre Israel. Israel estava debaixo de jugo, e ele esperava que Deus trouxesse a libertação. Eu deixo te fazer uma pergunta, quanto você está se importando com relação a Israel? Não é a sua cidade, não é a sua terra, nós estamos em Araraquara, mas quanto você se importa com isso? O que você aguarda? Você aguarda a volta de Jesus? O que é que você aguarda na vida? Eu aguardo ter um filho, eu aguardo ter uma casa, eu aguardo trocar de carro, mas é só isso que você aguarda? É só isso que nós aguardamos? Ou nós aguardamos coisas que são espirituais? Nós aguardamos a libertação de todos os quase 200 reféns que estão ali, nós aguardamos que sejam sepultados a mais de uma centena de cadáveres que estão ainda em geladeiras em Israel, porque não sabe quem são aquelas pessoas, tal é a destruição do corpo delas. O que nós aguardamos? Nós queremos tantas coisas de Deus, e Deus está falando assim, olha para o exemplo dele, procure ser como ele, porque aqui quem está falando que ele era um homem piedoso, justo, e que estava aguardando a libertação de Israel, não é homem que está falando isso, é o próprio Espírito Santo de Deus que está falando isso. Já pensou Deus falar isso de você? Eu vejo a minha filha orando por Israel, eu vejo a minha filha orando pelo arrebatamento, eu vejo a minha filha orando, o meu filho orando para que as nações sejam salvas.
eu vejo a minha filha e meu filho orando para que os povos se dobrem diante da verdade que é Jesus. Esse era Simeão. Que mais? Vamos lá? Tem muita coisa aqui de Simeão. Ainda no versículo 4, o Espírito Santo estava sobre ele. Homem piedoso, justo, piedoso, esperava a consolação de Israel, esperava coisas boas, espirituais, mas tinha sobre ele o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre você, amém? Você valoriza isso? Será que você olha e fala, Deus está em mim? Você sabe quando Davi chegou para Deus e falou assim, eu vou fazer um templo para o Senhor morar? Deus olhou para Davi e falou assim, mamma mia, não falou isso, né? Mas Deus olhou e falou assim, que templo, Davi? Você acha que eu vou habitar dentro de um templo feito por mãos humanas? Mas Deus deixou, porque o projeto de Deus era habitar dentro de nós, não dentro de um edifício. E a Bíblia diz que Simeão era um homem cheio do Espírito Santo, um homem que sabia que o Espírito Santo estava nele. E quando nós temos essa experiência de reconhecermos Ele em nós todo o tempo, não é só saber, é reconhecer que Ele está em mim. A minha vida começa a sofrer várias transformações, porque o Espírito Santo veio para isso, para me transformar. Veja mais coisas que estavam sobre Simeão. O Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito Santo está sobre nós. Mas olha só, versículo 26, o Espírito Santo traz uma revelação para ele. O Espírito Santo fala para ele que ele não viria à morte sem antes ver o Cristo, o Senhor. Quando o Espírito Santo está sobre nós, eu começo a ter entendimento daquilo que está sobre a minha volta e o que Deus pretende fazer ali. Então eu olho para um casamento destruído e o Espírito Santo me mostra, eu vou transformar isso. Você olha para uma vida financeira quebrada e o Espírito Santo te fala, eu vou mudar isso na sua vida. Você vê pessoas enfermas e o Espírito Santo diz, eu vou curar. Pessoas que são piedosas, justas, que têm uma expectativa de céu, pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas começam a entender o que Deus está fazendo à sua volta, porque Deus começa a mostrar o que Ele está fazendo. E a nossa ansiedade passa a ser por ver o que Deus vai fazer, e não aquilo que o mundo tem. A ansiedade do mundo, sabe qual é? Não vai dar certo, o casamento vai acabar, isso aqui não vai dar certo, e ele já começa a ficar ansioso de como que ele vai destruir aquilo. O cristão cheio do Espírito Santo, ele não tem essa ansiedade para ver a destruição, ele tem uma ansiedade para ver Deus mudando a situação à nossa volta. Você já pensou o quanto Deus tem falado com a gente e às vezes a gente nem escuta? O quanto Deus tem falado sobre coisas da nossa família e a gente não presta atenção? Eu preciso buscar o Senhor, para que Ele possa me trazer revelações, e eu começar a ver o quanto tem de ouro na vida das pessoas, quantas coisas o Senhor quer fazer ainda na vida dos outros, nas nações, na minha vida. Tem mais, vamos caminhar? Versículo 28, fala o quê? Que Simeão tomou nos braços, quem que ele tomou nos braços? A Maria, ele pegou Maria no colo. Não, quem que ele pegou? José no colo? Não, quem que ele pegou no colo? Jesus. Um homem. Quem era Simeão? A palavra Simeão quer dizer aquele que ouve. Quem era Simeão? Só mencionado aqui. Aqui está dizendo que esse homem pegou Jesus no colo. Sabe, muitas vezes a gente quer coisas grandes de Deus, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço que precisa ser pago. Eu lembro de uma vez que eu estava orando e eu falei assim para Deus, Senhor, eu queria tanto ter uma visão
do Senhor aparecendo na minha frente. Por que o Senhor não aparece para mim? Eu já pedi isso para Deus, para o Senhor Jesus. Não sei se um dia Ele vai me responder. Às vezes a gente pede coisa tão grande para Deus, mas aí a gente tem que fazer a pergunta: você é justo ou é um murmurador? Você é piedoso? Tem caminhado naquilo que Deus acha que é relevante? Você tem projetos e sonhos onde você inclui aquilo que Deus está fazendo na terra? Missões, Israel. Mateus 25, tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava cego, estava nu e você foi me vestir, estava enfermo e você me visitou, estava na cadeia, você foi ali. Cheio do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que esse homem chamado Simeão, Deus o impulsiona e leva ele até um menino. Aqui é outra coisa que você pode aprender da vida de pessoas que buscam isso. Elas começam a ser dirigidas por Deus para coisas extraordinárias. Fale comigo, coisas extraordinárias. Deus começa a colocar nas suas mãos coisas extraordinárias. Coisas que você nunca imaginou. Coisas que você nunca pensou. Coisas que você nunca almejou. Mas você é justo, você é piedoso, você busca as coisas de Deus, cheio do Espírito Santo. Então o Senhor fala: eu vou te surpreender, filho. Eu vou te entregar coisa que você nunca imaginou. Deus faz isso. Deus faz isso. Às vezes a gente quer coisas grandes, mas não estamos dispostos a fazer o básico. Mas se eu fizer o básico, porque Deus não nos pede muito. Deus não nos pede muito, Ele pede o nosso coração. Me dá o teu coração. Me dá o teu coração. Vamos caminhar? Versículo 29. Além de ter tido uma experiência extraordinária, versículo 29 diz que ele libera palavras sobre Maria, né? Ele fala para Maria e para José, fala assim: essa criança aqui, ó, ela é luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Ou seja, ele tinha uma revelação e libera uma palavra profética para Maria e para José. Vocês podem imaginar Maria e José? José e Maria, com o neném entrando no templo, já sabia que o neném era um ente santo, gerado pelo Espírito Santo, e agora vem um homem que se aproxima, e ele tem uma palavra profética, e ele fala: essa criança, ela é luz para o nosso povo. Nós temos que ser como Simeão, nós temos que saber usar a palavra de Deus, liberar palavras sobre a vida das pessoas que possa trazer bênção sobre elas. Nós temos aprendido como Igreja Resgate que o ministério profético tem que estar sobre todos nós aqui. A profecia tem que ser liberada por todos nós. E se você não tiver uma profecia de Deus, em que Deus te mostre uma revelação, você tem a palavra da profecia que está diante de você, que você pode liberar sobre as pessoas. Mas todos nós temos algo para entregar para as pessoas. Simeão fez isso. É o que a gente espera como igreja. Quer ver mais? Ele abençoou. Mas olha o versículo 34 e 35. Não era somente uma palavra profética, mas era uma revelação também profética. Porque uma coisa é eu entregar uma palavra para você que a Bíblia diz sobre você. A outra coisa é eu entregar sobre você uma revelação que vem do alto. E ele entrega uma revelação e diz assim: esse menino vai ser transpassado. Esse menino vai trazer confusão entre as pessoas. Alguns vão entender, outros não. Pessoal, eu quero orar com você nessa noite. E por meio da vida desse homem chamado Simeão, eu queria que você se despertasse para entender o que Deus espera de cada um de nós.
Porque a nossa vida vai ser transformada se eu tiver dessa porção, se eu caminhar dessa maneira, se eu enxergar o meu casamento não na minha justiça, mas na justiça de Deus, se eu olhar para as necessidades da nação, não segundo aquilo que eu penso, mas segundo o que Deus pensa. Você já pensou nisso? Que Deus tem projetos para a nossa nação? E que nós estamos aqui nessa terra para isso? Então que nessa noite você possa olhar e ver que um homem, um simples homem, estava ali, foi movido por Deus. Deus falou assim: vai lá no templo agora. E ele sai, vai lá para o templo. E quando ele chega lá no templo, ele pega nas suas mãos algo extraordinário que foi Jesus. Abençoa José e Maria, traz revelação, tudo isso sobre um homem. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que isso não pode acontecer sobre você? O que você é diferente de Simeão? Talvez porque eu não seja justo como ele. Lembre-se, a justiça não é o que você acha que é certo que é errado. A justiça é se colocar debaixo de Deus. Justificação é um ato soberano de Deus, que nos torna justo por meio do sangue de Jesus que nos comprou, que nos purifica e que nos torna justos. Então não depende de mim. Você nunca vai ser justo diante de Deus. Isaías 64 diz que a nossa justiça é como trapos de imundície. Então não é nossa. E quando eu me coloco diante dessa justiça de Deus, eu deixo de ser um murmurador e passo a ser um adorador, porque eu começo a ver a bondade dele em tudo, até naquilo que é difícil. Porque quando a coisa está difícil, irmãos, acredite, pode ficar pior. Tem coisa que está difícil que pode ficar pior, mas se você tem Deus, o Senhor te sustenta, e ainda que fique pior, você vai ter o Senhor do teu lado te ajudando, para que você possa lá na frente ver tudo isso sendo transformado por Ele, pela sua bondade. O que te falta? Piedade? Ele era justo e um homem piedoso. Te falta caminhar junto, entender os propósitos de Deus sobre a terra? Que não foi você individualmente que foi chamado por Deus para fazer as coisas, mas Ele chamou a igreja, e você na igreja é levado para fazer aquilo que Deus quer que você faça? Deixa eu falar uma coisa, porque eu ouvi isso esses dias lá em Dubai. Um pastor estava ministrando na hora dos dízimos e ofertas, e ele ministrou uma coisa que eu fiquei chocado. Ele falou sobre Judas. Quando Jesus pede as ofertas, a mulher derrama o nardo puro sobre Jesus, e Judas olha e fala assim: isso não devia ser gasto dessa maneira, devia ter sido dado aos pobres. Ladrão sempre quer dizer, sempre tem uma solução para o dinheiro das coisas de Deus, o ladrão. Só que é um ladrão. Ele não estava preocupado com aquilo que Deus estava fazendo. Será que o nosso coração está alinhado com o que Deus está fazendo, com relação ao que Deus está mostrando sobre o mundo? Estou junto. Eu sei que estamos, amém? Eu sei porque eu recebi muitas informações de como a igreja caminhou nesses 20 dias que eu estava fora. Mas eu preciso constantemente estar olhando isso, porque uma vida piedosa não é só ter compaixão dos outros, mas é caminhar dentro dos propósitos de Deus na comunidade. Isso é piedade. Estou cheio do Espírito Santo, me preocupo com as coisas que o Senhor está fazendo, me preocupo com a dor de Israel. Se tudo isso está em você, você tem que estar preparado para aquilo que também o Senhor vai fazer através de você. Vai fazer de você um homem abençoador da sua casa, vai fazer de você uma pessoa que libera palavras proféticas sobre os outros, vai dar a você uma revelação que você não tem sobre coisas que podem estar para acontecer, vai colocar nas suas mãos algo sobrenatural, assim como Ele fez com Simeão. Então eu tenho que desejar isso. Feche a sua Bíblia, vamos orar.
Feche os seus olhos. Queria orar por você agora. Porque todas as vezes que nós nos aproximamos de um final de ano, e entenda o que eu vou te falar, ainda que você esteja com os olhos fechados, entenda. Passagem de ano no Brasil é algo que marca a nossa vida. Mas entenda que Deus não está nesse nosso cronos, né? Nesse tempo nosso. Deus tem um outro tempo chamado Kairos. É o tempo dele. Porque só para você ter uma ideia, Israel está no ano de 5.000 e pouco. A Tailândia está no ano de 6.566, um negócio assim. As nações têm anos diferentes. Mas nós aqui no Brasil, quando estamos chegando no final do ano, nós olhamos para o céu e falamos: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor me deu nesse ano, mas me ajuda no próximo ano. Essa é a nossa oração, simplificada. Eu queria que você orasse de forma diferente dessa vez. Eu gostaria que você falasse para Deus: Senhor, estamos nos aproximando de um novo ano no nosso calendário aqui. E eu queria ser uma pessoa diferente. Eu queria ser como Simeão, um homem que estivesse cheio da sua justiça, cheio da tua piedade, cheio do teu espírito, com um coração inclinado àquilo que o Senhor está inclinado, desejando o bem de Israel, disposto a fazer a tua vontade. Porque se você pedir isso para Deus, você não só vai ter um ano abençoado, porque Ele quer te abençoar, Ele quer nos abençoar. Ele é o nosso Pai. O Pai só tem bênçãos. Quando nós estamos vivendo fora da bênção, não é culpa do Pai não, é porque nós erramos e acabamos vivendo alguma consequência dos nossos erros. Então, nessa viração de ano que estamos nos aproximando, peça para Deus, fale para Deus: Senhor, coloca por terra a minha justiça, para que eu veja a tua bondade sobre a minha vida. Fale para Deus: Senhor, conduza o meu coração, para que eu possa caminhar junto, no mover do teu Espírito. Assim como Simeão se moveu no Espírito, eu também quero me mover no Espírito, para que eu possa segurar nas minhas mãos o sobrenatural, para que eu possa ver coisas extraordinárias na minha vida, para que eu possa ver a restauração de casamentos, de vidas financeiras, restauração da saúde, integridade do corpo. Peça para Deus. O Senhor pode fazer isso em você. Pode usar a tua boca para liberar palavras que vão transformar a vida daqueles que estão à sua volta. O nosso coração, na nossa justiça, a gente olha para a situação e a gente fala: nossa, que desgraça. Mas quando nós colocamos a justiça de Deus, o Espírito Santo fala no nosso coração: eu vou mudar isso. Eu vou mudar isso. Peça para Deus, não tenha medo. Fique em pé, por favor. Fique em pé. Amado Deus, nós estamos na Tua presença. Abra as suas mãos, abra o seu coração numa atitude de rendição diante do Senhor. Senhor, nós estamos na Tua presença, somos Teus filhos. O Senhor nos comprou. Queremos te dar graças e glórias pela forma como o Senhor se manifestou sobre a terra na figura do teu Filho Jesus, nascendo numa manjedoura, como cordeiro, dentro de um estábulo, porque ali, Senhor, o cordeiro se manifesta, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós te agradecemos pela tua compaixão e misericórdia.
intervindo a esse mundo, a ter se esvaziado da tua glória, para assumir a forma de servo, em figura humana, esvaziando-se de toda a tua plenitude. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós. E queremos nesta noite pedir, transforma o nosso coração, Senhor, transforma a nossa vida, para que nós realmente possamos renovar a nossa mente, e não ficarmos presos nas coisas desse mundo, onde uma carne para o Natal, um presente, o dinheiro do 13º, tantas outras coisas podem agora, Senhor, desvirtuar o que o Senhor tem para nós, tentando nos afastar de Ti. Senhor, queremos ser como esse homem, queremos ser como muitos na Tua palavra, mas agora, Senhor, nessa noite estamos olhando para ele, para Simeão, homem que o Senhor usou poderosamente para segurar nos seus braços ao Teu Filho, ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós queremos ter essas experiências contigo, nós queremos ter o nosso coração voltado para Ti, na Tua justiça, na piedade que vem do alto, não na nossa, porque, Senhor, a nossa piedade que foi nos inculcada, foi a esmola, a miséria. Nós não queremos isso, nós queremos o que vem do alto. Espírito Santo de Deus, toma cada um que está aqui agora, receba, meu irmão, em nome de Jesus, receba uma porção que você precisa, para que você tenha uma boca segundo a boca de Deus, para que você tenha a revelação segundo a revelação de Deus, para que você consiga ver aquilo que está destruído, e o Senhor te mostre como é que Ele vai reconstruir, que o Senhor te mostre como Ele vai fazer, porque quando Deus está num negócio, quando Deus está em algo, o diabo não vai prevalecer, Satanás não vai prevalecer. Então, Senhor, vem sobre nós, e abençoa a nossa casa, abençoa os maridos que estão aqui, Senhor, para que sejam homens e mulheres, as esposas ungidas, casais ungidos, dentro de propósitos que venham do céu, Senhor. Abençoa as mulheres que estão aqui sozinhas, abençoa, ó Deus, os jovens, para que eles possam, ó Deus, estar dentro dos Teus propósitos, irem para as nações, irem com seus diplomas para Te servir, e para ganhar vidas. Senhor, abençoa, Senhor, abençoa o nosso coração, abençoa a nossa mente, queremos renovar a nossa mente nesta noite, e Espírito Santo de Deus, eu quero pedir agora por esses que estão vivendo uma situação que precisam de milagres. Espírito Santo de Deus, nós queremos liberar uma palavra agora, eu quero liberar uma palavra sobre esses que precisam de milagres. Senhor, traz um milagre, muda essa sentença, muda essa história de miséria, essa história de guerra dentro da família, essa história, Senhor, de solidão no meio de muita gente, você que se sente sozinho no meio de muita gente, eu quero te declarar em nome de Jesus, que o Espírito Santo te envolverá, e que você não se sentirá mais sozinho, porque o Senhor estará com você. O Senhor te dá uma família, o Senhor te dá uma família, o Senhor te dá um lugar onde você vai poder confiar, e vai poder ser amado e amar. Ó Deus, libera sobre cada um aqui uma palavra que venha do alto, libera sobre eles, Espírito Santo de Deus, uma palavra que venha do alto. Receba algo do Senhor, receba aquilo que o Senhor tem para você, abra seus ouvidos, escute o que o Senhor tem para você. O Senhor diz em Isaías: eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. O Senhor tem pensamentos de paz, de vitória para você.
Abre a sua mão. Fale para Deus: Senhor, me unge nessa noite. Espírito Santo, me enche. Fale para o Espírito Santo. Fale: Espírito Santo, enche a minha vida com a tua presença. Sopra, Senhor, sopra. Sopra teu vento sobre nós. Sopra, sopra, Espírito Santo de Deus. Faz a tua obra sobre nós. Sopra, sopra, que o Espírito Santo te encha nessa noite. Que o Espírito Santo coloque sobre você a porção que você precisa. Porque ainda que nós estejamos no nosso tempo, 2024 será melhor do que 2023. A bênção de Deus sobre a sua vida se estenderá. Coisas novas acontecerão. Porque Deus está agindo sobre nós. Deus está agindo sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dá-nos um coração, Senhor, temente a Ti, um coração justo segundo a Tua justiça, Senhor. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Se você não ora em línguas, comece a orar. Peça para Deus: Senhor, visita a minha casa. Comece a ser uma boca como foi a boca de Simeão. Libera uma palavra de bênção sobre a sua casa. Há uma unção aqui para nós nesse momento para isso. Libera a palavra de bênção sobre a sua casa. Onde você está vendo um problema, esse problema foi os teus olhos segundo a tua justiça. Agora libera a palavra segundo a justiça de Deus. Declara: meu casamento vai ser uma bênção. O Senhor está agindo sobre a minha vida e sobre o meu casamento, sobre o meu marido. Meu marido é uma bênção. Ele vai ter um emprego abençoado. A minha esposa vai ser abençoada. Meus filhos são abençoados. Libera. Olha a justiça de Deus sobre a sua vida. Olha a unção de Deus sobre você. Olha os olhos de Deus sobre os seus olhos. Aonde você vê destruição, libera a palavra de vida. Onde você vê dificuldade, libera a palavra de libertação e de bênção. Faz isso em nós, Senhor. Você que acabou de falar para Deus: ó Deus, eu me senti tão preso, que o Senhor agora liberte você em nome de Jesus, que você possa dizer: esse ano que está se aproximando será o ano onde eu vou correr, eu vou crescer, eu vou avançar, porque o Senhor está comigo. Fale para Deus: Senhor, eu quero viver essa piedade, eu quero viver essa justiça, eu quero pensar naquilo que é do alto. Eu quero ser cheio do Teu Espírito, mas eu também quero experimentar o que é extraordinário, Senhor. Oh, traz isso sobre nós. Cura, enfermidades, milagres, pessoas curadas. Que venha sobre nós, Senhor, que venha sobre nós, a nossa família liberta de todo tipo de enfermidade. Você que sabe que tem alguém na sua casa enfermo, libera agora a palavra, aquela palavra do Espírito Santo, libera: serão curados, estão curados. Traz a cura, Senhor, traz a cura, Senhor.
Rebalabalabasore andere balabas. Recalabalabasuri andere balabas. Saracandaralabas. Ore balabasuri andere balabas. Saracandaralabas. Ore basore candere balabas. Racalabalabasuri andere bas. Oh, glórias a teu nome, Espírito de Deus, toda glória a teu nome, Senhor. Recalabalabas, saralabalabas, rerebalabas, saracandalabalabas, orebas, serequerebalabalabas, orebalabas, surecandalabalabas. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluias. Meu irmão, minha irmã, é assim, nós temos que viver nesse nível. Um nível profético, um nível onde o Espírito Santo dirige a nossa vida. Deixa eu dar um testemunho para vocês. Eu tenho tanta coisa que eu podia falar, mas só vou dar só um testemunho. Num determinado momento da viagem, a Adriana chegou para mim e falou assim para mim: eu acho que eu estou com infecção. As mulheres têm infecções aí, né? De urina, infecções na bexiga. E ela falou: eu acho que eu estou com infecção. Aí no outro dia nós fomos sair, ela estava muito mal para andar. Não estava bem. E aí ela chegou, me abraçou e falou assim para mim: ora por mim. Eu só orei, como nós temos que orar, como nós fizemos agora. Senhor, em nome de Jesus, que isso saia do corpo dela. A minha esposa não é nenhuma menina. Ela sabe o que é uma infecção, ela é farmacêutica. Ela sabe o que está acontecendo no corpo dela. E eu orei. Falei: Senhor, em nome de Jesus, que isso saia do corpo dela. No outro dia eu perguntei para ela: como é que você está? Ai, não tenho mais nada. Eu falei: glória a Deus. Talvez você olhe agora e fale glória a Deus. Eu também diria glória a Deus se eu estivesse onde você está. Mas entende, isso tem que ser normal entre nós. Talvez o Senhor não faça isso quando a gente está aqui, porque a gente pode ir até o médico, né? Mas tem hora que o Senhor fala: eu vou fazer. E são em lugares e situações que você não tem controle que Ele vai fazer um milagre. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo te envolva e que você possa se preparar como o Senhor quer para esse próximo ano. Que a unção se manifeste sobre você, que a tua justiça seja a dele, que o teu coração se incline a Ele, e que aquele que está sentado no trono, que morreu por nós, o qual nesse tempo o mundo diz que Ele nasceu, diante de Jesus, seja dada toda a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Nós vamos orar com quem precisa aqui na frente. Então, se você veio e precisa de uma oração específica que eu não orei ainda, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. O Ministério Profético vai estar naquele canto para entregar palavras para quem precisa. Do contrário, nos veremos no domingo de manhã. Amém? Até domingo de manhã, onde celebraremos o Senhor. Vai na paz.